Boa noite. Continuando aqui o último vídeo, que era da apresentação rápida sobre a atividade complementar de física de fevereiro, do módulo final 1, aqui quem está falando é o professor Flávio, de física, certo? Então, no último vídeo, essa aqui é a primeira atividade de física do módulo. Então, ele foi bem introdutório, eu tinha falado para vocês sobre o que é a física, grandezas físicas e unidades dessas grandezas físicas, certo? O que é uma grandeza física? A gente estava falando que é tudo aquilo que a gente pode medir, certo? Então, nesse sentido, toda grandeza física vai ter uma unidade. Por exemplo, comprimento em metros, a gente vai medir a massa em quilogramas e o tempo em segundos. Que todo resultado que a gente tiver de número, por exemplo, 1,5, a gente vai ter que colocar a unidade de medida em metros, por exemplo. Senão eu não vou saber o que está querendo dizer, igual aqui 1,5 metros, já sei que é comprimento, 2 quilogramas, já sei que é massa. Então, todo o resultado de exercício, eu dar conta, todo número que a gente trabalhar em física, a gente vai ter que colocar qual que é a unidade. Senão eu não vou conseguir entender o que quer dizer esse número, certo? Isso tudo a gente tinha visto no último vídeo. No vídeo de hoje a gente vai ver o seguinte: grandezas escalares e grandezas vetoriais. No vídeo passado a gente tinha visto o que era uma grandeza física, né? Que era tudo aquilo que a gente pode medir. Então, no vídeo de hoje a gente vai fazer a diferença, a gente vai ver qual que é a diferença entre dois tipos de grandezas físicas: grandezas escalares e grandezas vetoriais, certo? A diferença entre as duas é uma diferença muito grande. Então, vai ser muito fácil de vocês conseguirem diferenciar, beleza? Vamos começar pela grandeza vetorial. O que quer dizer grandeza vetorial? Vetorial, essa palavra vetorial, quer dizer que é uma grandeza que pode ser expressa por um vetor. O que é um vetor? Aqui na figura a gente tem três vetores. Vetor é uma seta. Só que não é uma seta de qualquer jeito. Que tem mais de informação nessa seta. Essa seta, o tamanho dela, ele vai significar a intensidade da grandeza física. Por exemplo, vamos falar o seguinte. Vamos falar de grandezas vetoriais, né? O tamanho dessa seta, por exemplo, a grandeza de deslocamento. Deslocamento? Que tipo de grandeza que é o deslocamento? É uma grandeza escalar ou é uma grandeza vetorial? Se eu falar que eu desloquei 100 metros, sei lá, levantei de manhã e me desloquei 100 metros. Aí você vai parar e me perguntar, mas para onde que você deslocou 100 metros? Então, quando eu falo que eu me desloquei tantos metros, eu preciso falar qual que foi a direção que eu desloquei esses 100 metros. Quando essa informação ela pede a direção, quer dizer que essa grandeza de deslocamento é uma grandeza vetorial, certo? Essa é a grande diferença das grandezas vetoriais para as grandezas escalares. As grandezas escalares, elas não pedem a informação de direção. Por exemplo, o tempo. Quando eu falo 1 minuto, eu não preciso falar mais nada a respeito desse minuto. Eu não preciso falar 1 minuto para onde? É 1 minuto e pronto. O minuto é uma grandeza escalar, ele não precisa de direção. Assim como a grandeza de massa. Se eu tenho 2 quilogramas, eu não preciso falar qual que é a direção desse quilograma. Não, ele tem, por exemplo, eu tenho 2 quilogramas de feijão em cima de uma mesa, ele está ali tranquilo, parado ali, não tem direção nenhuma, certo? Diferente do deslocamento.
igual o exemplo anterior, deslocamento de 100 metros. Quando eu falo em deslocamento de 100 metros, eu tenho que dizer em que direção que foi esse deslocamento. Por exemplo, no mesmo exemplo que eu tinha dado no vídeo passado, que eu vou buscar a minha PC lá na escola. Eu vou sair da minha casa e vou andar, sei lá, 500 metros. Se eu não falar para que sentido que eu vou andar esses 500 metros, eu não consigo sair do lugar, certo? Eu vou andar 500 metros para onde? Então, essa característica de pedir a direção é que vai diferenciar as grandezas vetoriais das grandezas escalares. Aqui no desenho a gente tem três vetores. Esse D1 vermelho, que ele está na horizontal, certo? Esse deslocamento 1, depois a gente tem esse deslocamento 2, que está na vertical. Então, suponhamos que tem uma pessoa que mora lá no ponto A e ela quer se deslocar até o ponto B. Não tem uma rua que leva direto ela do ponto A até o ponto B, certo? Então a gente usa dois vetores para simbolizar esse deslocamento. O primeiro vetor, que é o vetor D1, ou seja, ela vai andar uma quadra, 2 quadras ali, no sentido do vetor D1, e depois ela vai andar mais 3 quadras subindo, no sentido do vetor D2, certo? Então a gente tem aí dois deslocamentos, beleza? Mas no final da história, essa pessoa teve um deslocamento resultante total, que é como se ela saísse do ponto A até o ponto B direto. Ela não fez isso, mas o deslocamento total dela é esse. E como que a gente calcula esse deslocamento total? Está escrito aqui, ó, a soma dos dois deslocamentos, certo? É essa equaçãozinha, ó, dr, deslocamento resultante, é igual ao deslocamento 1 mais deslocamento 2, ou seja, é a diagonalzinha do vetor. E como que tem que estar esse vetor para dar certo essa conta da soma dos vetores? Vocês observarem, cada vetor ele é simbolizado por uma seta, como a gente já tinha falado anteriormente, certo? Essa seta, ela sai de um lugar, que é onde a pessoa, ou o objeto que a gente está estudando aqui, saiu da origem aqui do ponto A e foi até o final da esquina aqui da rua, no final do vetor D1, ou seja, a seta é essa primeira parte. E aí termina essa seta D1, esse vetor D1 termina e começa o vetor D2, que ele vai ser na vertical. Então, quando eu vou fazer uma soma de dois vetores, sempre eu tenho que partir do começo do vetor, do primeiro vetor, até o final do segundo vetor. E onde é o final do segundo vetor é onde termina a seta, certo? E é isso que eu vou querer que vocês façam lá no exercício, ó. Desenhe a soma dos vetores nos dois casos abaixo. Então aqui eu tenho o caso seguinte: eu tenho um vetor B e um vetor A. O vetor B ele está na horizontal e o vetor A ele está na vertical, para cima. Como que eu vou fazer a soma? A soma sempre é do começo até o final do outro vetor. O começo do primeiro vetor até o final do outro vetor. Então, ele vai começar ali no início de B, a seta, o vetor resultante, e vai até no finalzinho do A, lá em cima. E a gente coloca o sentido do ponto do começo até o final. O sentido é a setinha da flecha, certo? E a mesma coisa nesse segundo caso aqui. Só que é o D e o C. Ele vai sair lá do comecinho do D e vai até o final do C. E o sentido, a setinha, vai ser nessa direção, de D até o final do C. Beleza? Certinho?
Vamos revisar aqui rapidinho. Grandezas escalares vetoriais. Grandeza vetorial é aquela que precisa de direção. Ela precisa dessa informação de direção para a gente conseguir entender ela. Um exemplo é o deslocamento, a velocidade. Quando eu falo que um objeto, um carro está com 50 km por hora, eu preciso da direção. Ele está a 50 km nesse sentido, que vai ser o sentido da rua, por exemplo. Do mesmo jeito o deslocamento e do mesmo jeito a aceleração, que a gente vai ver nas próximas aulas. Beleza? Já no caso das grandezas escalares, são aquelas grandezas que não precisam de seta nenhuma, de sentido nenhum. Por exemplo, o tempo, a massa em quilograma, a temperatura também. Eu estou uso um termômetro, faço a medida da minha temperatura corporal, a temperatura do meu corpo. Ela está com 36 graus. Pronto, já entendo, eu não preciso de direção. 36 graus, sentido horizontal ou vertical, não precisa. Isso quer dizer que a temperatura é uma grandeza escalar. Beleza? Qualquer dúvida, vocês só me mandem, só perguntar pelo WhatsApp, certo? Pode me mandar a qualquer horário. Boa noite, até mais.